As pessoas que trabalham e não prosperam, a maioria delas são porque têm crenças formadas durante a sua formação, durante a sua adolescência. E aquelas crenças que era comum na família dela, a falta, os problemas, as dores, se tornaram uma crença forte, uma crença dominante, que corresponde à semente da falta. Por isso eu já lhe peço, se você já não é inscrito no nosso canal, já se inscreva em nosso canal. Já compartilhe nosso canal com seus amigos. Porque quando essa palavra começar a alcançar o teu ouvido, teus ouvidos, que se você permitir alcance o teu coração, corresponde ao Espírito do Senhor Deus, o Espírito da prosperidade está pairando. A tua realidade agora é de falta, é de escassez. E a consequência de tudo isso é dor e sofrimento, porque você nunca tem o suficiente, está sempre na falta. Então deixe esse espírito pairar, o espírito da provisão, porque na medida que você ouve, você vai compreendendo, o Cristo só vem pelo ouvir. E na medida que você vai ouvindo, vai compreendendo, vai perdendo o medo, perdendo essa insegurança. E ao perder essa insegurança, corresponde você estar trocando a semente. Se você, por exemplo, na tua terra só nasce espinho e você deseja colher maçã, qual o procedimento que você tem que fazer? É limpar a terra da semente e dos pés de espinho para depois que a terra esteja limpa, semear uma nova semente, a semente da maçã, compatível e correspondente. A semente que você planta é correspondente à colheita que você vai colher. Isso é lei. Aqui no campo espiritual é a mesma coisa. Na medida que você começa a ouvir, você vai entendendo, você vai compreendendo. E essa compreensão vai se tornando uma fé, uma clareza. E essa clareza corresponde a uma semente, um DNA. E é aí que Deus faz o mesmo que fez quando o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo, ou seja, sobre a face do nada. No caso, no Espírito de Deus, que foi expressado a partir do coração de Deus, e com a boca ele confessou o que ele queria, haja. Então, no seu caso, você quer vencer na vida, você quer ter prosperidade, para que você possa cuidar bem de você, cuidar bem da sua família, para que você possa realizar seus sonhos, seus ideais, desde que os seus sonhos, seus ideais, sejam ideais bons, honestos, tem Deus como seu parceiro, dessa maneira. Então este é o primeiro passo, é você entender que o que impede de você prosperar são crenças enraizadas. E essas crenças que foram formadas precisam ser desconstruídas. Você tem que parar de acreditar que Deus tem algo contra as pessoas que têm dinheiro simplesmente pelo fato de elas terem dinheiro. Que simplesmente pelo fato de uma pessoa querer prosperidade, Deus já vai olhar para essa pessoa com aquele olhar de severidade ou coisa desse tipo. Quando você desconstruir essa crença, você limpou a tua terra dessa semente. E agora, o próximo passo, que é o óbvio, é você se convencer que é da vontade de Deus. Veja, toda a Bíblia mostra, por exemplo, eu vou começar por Abraão. A Bíblia diz que Abraão era riquíssimo. Uma pessoa que acredita que o simples fato de uma pessoa ser rica, ela não vai para o céu. Abraão não está no céu. A mesma coisa a Bíblia fala a respeito de Isaac. São os três patriarcas. Isaac, Abraão, Isaac e Jacó. Isaac tornou riquíssimo. Jacó se tornou riquíssimo. Assim, todos os patriarcas da Bíblia eram riquíssimos. No Novo Testamento, você tinha, por exemplo, José de Arimateia, que era uma pessoa muito rica e era temente a Deus. Você vê as mulheres de dentro do palácio, mulheres de governadores do palácio de Herodes, que servia Jesus com suas fazendas, eram pessoas riquíssimas. Você vê algumas pessoas, uns centuriões ricos, que foram atrás de Jesus, então não tem nada a ver. É claro que uma pessoa que uma vida inteira foi na falta, na escassez, ela não vai saber lidar com o dinheiro.
ela não vai ter ferramentas ou armaduras para lidar com a nova fase dela. Porque ela vai acionar dentro dela um sentimento que ela até então não tinha. É como uma pessoa que adoece de uma doença que nunca adoeceu, o corpo não tem imunidade, né? Você sabe que uma simples gripe é o suficiente para matar índio, porque a natureza do índio, o corpo do índio não tem contrapartida, não tem defesa, não tem anticorpos. É mais ou menos isso que acontece, que faz com que muitas pessoas que cresceram sem uma estrutura, cresceram sem ser via o dom de Deus, porque as bênçãos do Senhor não acrescentam dores. Então essas pessoas, ao crescer financeiramente, assim, do nada, como infelizmente tem muitos que acontecem do dia para a noite, principalmente nessa área, nesse tempo da internet, então 90 e tanto por cento de chance dessa pessoa acabar mal. Mas não é por causa do dinheiro, por falta, digamos, por falta da estrutura. Mas vamos fazer o seguinte, quando vier o tempo de você se armar para saber lidar com essa realidade, a gente também vai ter instruções aqui no canal, mas a princípio vamos olhar para a primeira parte. Então, uma vez que você reconheceu essa primeira parte necessária, desconstruir as crenças que correspondem a tirar a semente, você deve mergulhar no conhecimento que é da vontade de Deus, que você prospere, para que seja formada uma nova crença, ou seja, uma nova semente. E você, baseado pela palavra de Deus, Deus ama dar prosperidade ao seu povo. Quanto ao homem que é temente a Deus, Salmo 112, Deus deu riqueza e fazenda, e esse nasce a luz das trevas. Tem várias passagens. Deus não é contra o próprio Deus. A descrição do céu é uma descrição riquíssima. Aí você pode dizer assim, mas Jesus foi pobre. Sim, Jesus foi pobre porque ele tinha uma missão única e diferenciada. A passagem dele por esse mundo, o propósito dele era outro, mas mesmo assim, se você pensar um pouco, você vai ver que um homem que transforma água em vinho, se esse homem usasse esse dom para, de uma maneira justa, fazer o que é correto e tirar o seu correspondente pelo trabalho prestado, esse homem não seria pobre. Um homem que orienta um pescador, que dá uma instrução para o pescador, que passou a noite inteira pescando e de uma única tarrafada pegou um barco cheio de peixe, esse homem não podia ser pobre só olhar por esse lado. Então, a causa que Jesus foi pobre, eu tenho outros vídeos no canal falando sobre o assunto nesse caso, para o vídeo não ficar muito extenso, tinha uma causa de produzir a injustiça sofrida por ele, para produzir o testemunho, para que Deus tomasse o reino. Os reis, na época de Jesus, como é diferente de hoje, entravam nas cidades com suas carruagens, compatível ou correspondente à honra do rei, refletia na sua carruagem. Jesus entrou no jumentinho, de uma forma de dizer, é esse o tratamento que esse mundo dá para os nobres, para os filhos de Deus. É hora do céu tomar. Então a Bíblia é muito clara, diz, Jesus foi pobre para que nós nos tornássemos ricos. Ele foi pecador para que nós pudéssemos ser santos. Você precisa entender esses propósitos. Então, uma vez que você reconhece a questão das crenças limitantes, ou crenças que são responsáveis em te paralisar, e você agora cumpriu o primeiro passo. O segundo passo é você criar uma nova semente, ou seja, conhecer e se convencer. O terceiro passo, você precisa entender que você está lidando com o Criador de todas as coisas. E segundo a palavra de Deus, o próprio Espírito Santo usando Paulo, ali em 1 Coríntios capítulo 1, verso 5, porque Deus já nos enriqueceu com toda habilidade. E você lê a continuação, que você vê. Até que o Senhor Jesus venha, que quando Ele vier, nossos corpos será semelhante ao dele. Até esse momento, o Espírito Santo irá desenvolver habilidade em nós. Irá criar, se for preciso, porque Ele é o Criador.
Por quê? Correspondente à sua fé, correspondente às suas crenças, o espírito correspondente, ele vai criar habilidade para prosperar, se for o Espírito de Deus, e é isso que Paulo está falando. Você deve colocar como base: se a palavra de Deus, Deus que é verdadeiro, Deus que não mente, a palavra que não volta vazia, diz que eu já fui, não diz que vai. Afirma que você já foi enriquecido com todas as habilidades, com todos os dons, com todas as sortes de bênção. Então se firma nessa palavra, porque você está lidando com o Criador. O que é que vai acontecer? O Espírito do Criador, que é a palavra, que é Espírito e vida, irá desenvolver você habilidades para quê? Para que você se torne o que a palavra diz, porque caso contrário, a palavra se tornará mentirosa. Aí você deve entender toda a realidade, que não é conforme a palavra diz. O que é que a palavra diz? Que você já foi enriquecido. Você é um homem rico. Firme isso. Então qualquer outra realidade é mentira. Quando você se formatar com a semente certa, é isso que você vai entender. Há outro propósito. Há muitas pessoas que elas têm vergonha de afirmar que ela é rica enquanto ela é pobre. Eu ouço. Mas como é que eu vou dizer? Não vou mentir. Pois é. Quando Deus disse que a terra seria uma terra cheia de planta, cheio de água, e assim como o céu com luz, não existia. E foi a partir do falar que passou a existir. Como filho de Deus, eu tenho direito à prosperidade, a paz, a saúde, a felicidade. Eu fiz uma aliança com o reino de Deus. Em nome de Jesus, pelas suas feridas eu já fui sarado, pelo seu sangue já fui comprado. Tenho acesso direto ao trono da bênção. E como filho de Deus, eu tenho direito à prosperidade, a paz, a saúde, a felicidade. Eu fiz uma aliança com o